Eu quero meditar com vocês num texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, debaixo da inspiração divina, em uma de suas cartas, a carta que ele endereçou aos irmãos em Filipos. Carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Se você tem uma Bíblia por perto ou em suas mãos, abra juntamente comigo. Vamos meditar juntos. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Na Nova Versão Internacional diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. A felicidade, a alegria é uma marca do seu coração? A Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de alegria, paz e justiça. E que um dos elementos do fruto do Espírito é a alegria. Cristo nos trouxe consigo boas novas de grande alegria. O Evangelho, portanto, é a anunciação de uma notícia muito alegre, a de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses, ele não estava num spa ou num hotel, ou quem sabe numa ilha paradisíaca. Paulo escreveu de uma prisão pequena, apertada, fria, úmida e muito escura. Mas apesar das circunstâncias que o envolviam, ele tinha no coração um transbordar de alegria. Ele escreve em tom de exultação, de regozijo na sua alma. De onde vem a alegria do apóstolo Paulo? Como é possível ser feliz em tempos tão desconcertantes? Nós estamos também vivendo dias difíceis. A pandemia chegou e, juntamente com ela, as crises foram reveladas. Estamos vivendo uma crise econômica, política e, em ordem mundial, uma crise na saúde pública. O fato é, nós também precisamos aprender a desenvolvermos atitudes de alegria em tempos incertos e desconcertantes como os nossos. Como é que nós podemos fazer isso? O texto nos auxilia. O apóstolo Paulo começa falando em tom imperativo. Ele não dá uma opção para aqueles crentes. Ele não escreve de um modo facultativo, dizendo, se vocês quiserem, sejam felizes. O apóstolo Paulo escreve em forma de mandamento. Com autoridade inspirada, ele diz, sejam alegres. Isso significa dizer que para o cristão, e numa perspectiva bíblica, a alegria não é uma condição de estado, mas uma categoria do ser. Paulo está partindo do princípio que o cristão não deve apenas estar alegre, mas ele deve ser e viver movido por esta alegria, que não está em si de si mesmo, mas que vem de Cristo para a sua própria alma. Quando Jesus escreveu as famosas bem-aventuranças, ele começa dizendo, bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Segundo Jesus, as bem-aventuranças definem o caráter, a qualidade do cidadão do reino dos céus. É quem somos. Se somos cristãos, se temos o Evangelho penetrando a nossa alma e perpassando a nossa vida, nós precisamos então demonstrar esta alegria no nosso modo de viver, que é ultra circunstancial, que não tem a ver com os nossos sentimentos subjetivos, tem a ver com aquilo que somos em Cristo Jesus. Tem a ver com a vida do Cristo sobre a nossa vida. Então, segundo as Escrituras, nós devemos viver expressando, externando esta alegria que vem de Cristo e que vem de estar em Cristo. Mas Paulo fala que esta alegria deve ser uma manifestação contínua, quase que perene. Alegrem-se sempre, regozijem-se continuamente. Paulo está considerando que mesmo em situações difíceis, como por exemplo o tempo em que nos encontramos, a felicidade deve ser uma marca da nossa vida. Nós não podemos denunciar a alegria que temos em Cristo simplesmente quando a nossa vida estiver naqueles momentos altaneiros, de bonança. Nós precisamos externar esta alegria quando a maré também estiver alta e o mar revolto, quando a nossa embarcação estiver sendo solapada pelo vento, quando a tempestade nos ameaçar, quando os dias forem maus, quando as dificuldades baterem à nossa porta. Ainda nestes dias, nós precisamos externar
a nossa alegria que está fundamentada na pessoa de Cristo Jesus. A alegria cristã não está de acordo com a lógica das circunstâncias. Ela está para além disso. Ela está para além dos montes. Ela está para além dos meus sentimentos. Vale salientar aqui que ser feliz na perspectiva bíblica não significa ter um sentimento masoquista, de se alegrar com a dor. Sabe, você está sofrendo e está dizendo assim, eu me alegro porque estou sofrendo. Não! O convite das Escrituras é para que nos alegremos em meio à dor, a despeito das aflições, a despeito das crises e das tribulações. Há um mandato, há uma conclamação, há um chamamento das Escrituras para que sejamos pessoas felizes. Mas há uma outra questão que eu gostaria de pontuar no texto. Paulo diz que nós devemos nos alegrar, e este é um mandato, é um mandamento. Devemos fazer isto sempre, continuamente, mas devemos fazer isso no Senhor. A nossa alegria está arraigada numa pessoa. Ela depende da nossa comunhão com Cristo. Ele é a fonte da nossa alegria. Ele é o motivo inesgotável de onde nós extraímos forças para as nossas fraquezas e alegria para tempos de tristeza. Se você está em Cristo, você pode considerar-se alegre. Ainda que você esteja chorando, sim, é possível que nós choremos, lamentemos, é possível perdermos, é possível sermos atingidos pelos mais diferentes infortúnios. Mas o fato é, se estamos em Cristo, temos nele razões infinitas para mantermos a nossa alegria inabalável. O profeta Abacuque, depois de ter sido alarmado pela palavra de Deus, escreveu no capítulo 3 do seu livro: ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não haja gado nos currais, ainda que a recessão se estabeleça, ainda que toda forma de desastre se monte à minha volta, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Se você está em Cristo, você é alguém que experimentou na sua alma a redenção, a salvação. E é na salvação de Cristo que nós temos o fundamento da nossa alegria. Foi por essa razão que Davi escreveu em oração: restitui-me a alegria da tua salvação. Em ser redimido, em ser salvo, a grande alegria. Um salvo, um crente em Jesus, passará por diversas lutas, mas ele permanecerá no amor de Deus. Ele permanecerá guardado pelo Senhor, coberto pela tão grande salvação de Cristo Jesus. Então eu quero encerrar a minha palavra dizendo que para o cristão a alegria é uma categoria do ser. É algo que define quem somos em Cristo Jesus. É algo que precisa ser demonstrado na nossa vida, no nosso viver diário e não apenas em circunstâncias pontuais, e é uma manifestação clara da nossa relação e da nossa comunhão com Cristo. A nossa alegria está no Senhor. Posto isto, ainda que lhe faltem todas as razões circunstanciais, ainda que você olhe à sua volta e não encontre nenhum motivo plausível para se alegrar, eu queria que nesse momento você movesse os seus olhos na direção do Calvário. Olhe para Cristo e encontre nele as razões que você precisa para exultar em sua alma. Lembre-se, se você está em Cristo, já não há mais condenação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, você é filho, você foi adotado, o peso da ira de Deus recaiu sobre Cristo e você está coberto com a sua justiça, os seus pecados foram perdoados e você está destinado para a glória eterna. Em Cristo, a nossa alegria é uma certeza, mesmo em tempos de incertezas. Deus te abençoe e guarde a sua vida e conserve o seu coração feliz, mesmo em tempos de pandemia. Um grande abraço.